Eu achei todos os temas da mesa muito interessantes e eu penso neles todos os dias em que eu estou trabalhando, e porque eu não sou compositora, não sou musicista, mas eu trabalho em rádio, então eu veiculo o trabalho das cantoras, das musicistas, das intérpretes, enfim. Eu lido diariamente com o material que é produzido, né, a obra de arte que vocês produzem. E o nosso tema da mesa hoje vai ser a gente vai falar sobre a educação, o papel da educação, e temos três convidadas aqui hoje que, para mim, assim, quando eu vi os nomes, eu fiquei muito emocionada. A primeira delas é a Berenice Menegali, pianista, professora, criou a Fundação de Educação Artística, já foi secretária, né, de Cultura Municipal e Estadual, e, para mim, é um dos maiores nomes da nossa música aqui no estado de Minas Gerais. Uma honra receber a Berenice aqui para uma mesa. Obrigada pela mãozinha. Vamos lá. Aliás, meus filhos estudaram lá na Fundação de Educação Artística, foram alunos lá também. A outra convidada é Heloísa Feixas, que também é pesquisadora, pianista, professora, pós-doutora, também está aqui nessa mesa com a gente. E a terceira convidada da mesa é a Nara Torres Naroca, percussionista, DJ, também tem aí o papel de ensinar a música, né, Nara? Para falar sobre o papel da educação, eu falei assim, nos dias anteriores, eu falei, eu vou conversar com alunas, porque eu quero ouvir o outro lado. Eu quero tentar levar para aqui, para a conversa, o outro lado, de quem está lá aprendendo, né, pegando algumas sugestões, o que elas acham que pode melhorar. E algumas pessoas que eu conversei, algumas meninas me falaram assim, olha, eu não quero que mencione meu nome. Eu falei, não, claro que não, eu só quero saber qual que seria a sua contribuição, como que você, como aluna ou ex-aluna, vê, né, a instituição. E eu fiquei impressionada, porque algumas delas mencionaram alguns pontos que você falou, isso de, às vezes, ter uma mulher no curso, seja de composição, de instrumento, né, de teoria. Então, assim, que é uma coisa que impressiona, né, em 2022. E eu queria rapidamente passar um pouquinho na minha história, até para eu chegar até aqui, porque eu comecei em rádio em 1991, na extinta Rádio Gerais. Na época, eu ainda era estudante de comunicação, e, de lá para cá, eu trabalhei em outras duas rádios antes de entrar na Rádio Inconfidência, há 17 anos. E eu comecei a aprender programação musical logo que eu entrei na Rádio Gerais, e todos os programadores eram homens. E uma das coisas que eu aprendia, né, além das técnicas ali de ritmos, de passagens, de blocos, era uma frase que eu ouvi que eu nunca entendia, não compreendia o porquê, que era, quando a gente geralmente faz o bloco com 3 músicas. E aí me falaram, quando você for fazer um bloco, nunca passe 2 músicas com vozes femininas. E eu falava assim, ué, mas qual que é o sentido disso? Por que não? Por que eu posso passar 2 músicas cantadas por homens, mas não posso cantar 2 músicas com vozes femininas? Ah, porque fica cansativo para o ouvinte. Na mesma época, eu estava tentando também entrar no mercado publicitário, né, como locutora, e, durante um tempo, eu ouvi a seguinte frase, eu ia lá, fazia o teste no estúdio, e depois o responsável pelo estúdio me ligava dizendo, sua voz não foi aprovada, aprovaram a voz masculina, porque eles acham que a agência de publicidade acha que voz feminina não tem credibilidade. E assim, então, eu convivi com isso muitos e muitos anos, ouvindo esse tipo de coisa. E, mais recentemente, quando eu entrei, né, que eu assumi o cargo da gerência artística da Rádio Inconfidência,
A rádio tem 43 anos, eu sou a segunda mulher a assumir a gerência. Antes de mim teve a Brisa Marques, e que também foi muito recente, né? Foi talvez uns 3 anos antes de mim. E, então, assim, eu sou a segunda mulher lá a assumir. E uma das coisas que eu coloquei assim, para a equipe de programação é o seguinte: olha, sabe aquela regra de não passar 2 vozes femininas? Então, ela caiu. E, às vezes, eu fico muito feliz quando, às vezes, no programa que eu apresento, eu toco, às vezes, uma sequência com 8 músicas, canções com mulheres. E eu acho assim, tão lindo isso, porque eu falo, meu Deus, estou tocando só mulher, só mulher, só mulher. E assim, não tem assim, sentido nenhum essa teoria do não passe 2 vozes femininas juntas. Acho um absurdo. Então, assim, quando eu vi esse simpósio, eu falei, nós vamos poder falar disso tudo. Da história da Titane, da Aline, da Carô, de todo mundo, porque esse preconceito, né, com a mulher, com a presença da mulher na música, ela passa em todos os campos. Na produção, na educação, como aluna, como professora, nas corporações, né, na produção. É raro, né, a gente ter uma pessoa como a Beth Santos aqui na coordenação musical do BDMG, em cargos importantes, né, em instituições, sejam públicas, privadas. Então, passa na rádio, quem está fazendo a rádio, quem está programando, as artistas que precisam ser tocadas na rádio. Então, ela está em todos os campos. Hoje, aqui à mesa, a gente vai falar da educação, e eu queria, então, pedir, para abrir aqui o nosso papo, pedir para que a Berenice Menegali, que começou tão jovem ali, acho que com 15 anos, não é isso, Berenice? Você já estava lá em Paris, no conservatório. Mas eu ouvi de uma dessas alunas uma história interessante, de que você começou muito jovem a ler partituras, instintivamente, que teve isso. Conta essa história, assim, como é que foi que seu pai te dava partituras nas férias para você ler? Eu vejo o seguinte: as crianças, tendo instrumentos musicais em casa, ela vai brincar. O que eu fazia era brincar com o piano da minha mãe e tirava de ouvido. Eu tinha um ouvido muito bom, pequenininha, já estava tirando as músicas, tirando, a gente fala tirando, né? Tocando as melodias que eu ouvia, muito pequenininha. Mas você está me provocando uma lembrança que, aliás, quando a Titane contou a história dela, de criança também, eu me lembrei de um fato que eu vou contar agora, porque eu acho que tem tudo a ver com a nossa situação. Eu era, então, muito pequenininha, e meus pais não sabiam se eu devia ter uma professora ou não, que era muito pequenininha, tinha 2 anos. Aí, meu pai foi consultar a dona Helena Antipov. Tem muita gente aqui que já deve ter ouvido falar na Helena Antipov, que foi uma grande psicóloga russa que morou aqui há muito tempo, fez um grande trabalho. Ele foi perguntar para ela o que eles deviam fazer. E então ela deu a seguinte sugestão: olha, chegou ao colégio Isabella Hendricks uma professora de música do Pará, e ela criou um método para ensinar música para crianças pequenas. Então, eles foram conversar com ela, e ela disse: é verdade, mas eu nunca ensinei criança de 3 anos. Nessa altura, eu estava com 3 anos. Mas eu quero experimentar. E aí veio a dona Josefina Aranha de Castro me dar aulas. Eu adorei a dona Josefina, era um encanto de pessoa. E comecei a aprender, né, com um método que ela criou, então, para criança pequena. Eu achava uma delícia a aula, mas ela, conversando com a minha mãe, ela contou a história de vida dela, que mais tarde a minha mãe contou. Era o seguinte: ela tinha se formado no conservatório lá de Belém do Pará, eu acho, em piano, e casou-se.
Depois do casamento, o marido disse assim: agora você fecha o piano e não quero ouvir mais esse piano. Ela ficou tão revoltada que ela contou para minha mãe que não tocava nem na ausência dele. Fechou o piano mesmo e ficou, com certeza era muito jovem, então ficou lá. E com isso, aconteceu o seguinte, que ele adoeceu com uma doença, isso parece até novela. Ele adoeceu gravemente, não podia mais trabalhar, e ela teve que recorrer a aulas de piano para sustentar a casa, né, e cuidar do marido. Ele morreu e ela, então, continuou, e por causa disso ela veio para cá, passou um ano aqui em Belo Horizonte, eu fui aluna dela. Mas, então, Titânia, a minha história é um pouquinho mais triste, mas é do tipo, né? Mas a Heloísa e eu somos professoras, né? Eu podia ser a avó dela, mas ela conheço desde muito jovem, quando ela chegou em Belo Horizonte para estudar música. E nós andamos conversando há pouco tempo, há poucos dias, aliás, sobre essas questões todas. E eu vou passar o microfone para ela, porque eu acho que ela que deve começar essa conversa. Bom dia a todos, todas. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar com a Berenice. Berenice foi minha professora de piano. Eu me formei na escola de música, no curso de piano, sob orientação dela. Então, é um carinho, né? Assim, uma coisa muito especial. Então, poder partilhar aqui com ela. Eu dou aula na escola de música da FMG já há muitos anos, né? Logo que eu me formei no piano, eu já virei professora, né? Foi muito rápido o meu processo, porque eu já dava aulas no curso de formação da escola de música e já era monitora de várias disciplinas, enfim, acabei virando professora e muito nova ali, né, colega dos meus alunos, né, praticamente, e aí fiz minha carreira na área de educação musical, né? Então, assim, na continuação dos estudos, né, eu fiz a minha pós-graduação, estudei em Londres, tive o privilégio, né, de ter uma bolsa de doutorado, fiz o mestrado primeiro, depois fiz o doutorado lá, e eu queria só pontuar, acho que a Berenice vai ter muita coisa interessante para contar, porque Berenice é uma lenda viva aqui, de uma história, né, da música aqui em Belo Horizonte, em Minas, e todas essas temáticas, toda essa questão que está sendo falada aqui no simpósio. Berenice tem milhões de histórias, né? Então, é muito bom a gente ouvi-la, né? Mas eu só queria pontuar um pouquinho o lado acadêmico disso, né? Existem pesquisas, existem autores, pesquisadores. Eu estudei na área de sociologia da educação musical, né? Dentro da educação musical, a gente tem áreas, né? Tem várias áreas, psicologia, sociologia e tal. Então, eu fui para a área da sociologia. E eu fui orientada por uma grande pesquisadora, né? Um grande nome da sociologia. Os meninos que estudaram comigo aí, né? A Nath aí também, não sei se está aí. A Nath lá. Todo mundo sabe, né? Da minha ligação com a Lucy Green, né? Que é uma grande pesquisadora da área de sociologia, e ela, nos anos 90, ela estava numa época que estava tendo muitas pesquisas também na sociologia, no modo geral, e em várias outras áreas, sobre a questão do gênero, né? Dessa questão da afirmação do feminino, essa questão do patriarcado e tal. Então, a Lucy Green, ela entrou nessa onda que era muito comum na área das ciências sociais, como um todo, né? Mas ela, como musicista, né, professora de música, ela é uma grande musicista, inclusive, toca vários instrumentos, canta muito bem. Ela fez uma pesquisa lá na Inglaterra, né, sobre a questão de afirmação do gênero feminino e masculino, da feminilidade e masculinidade em certas situações musicais, né, certas situações de instrumentistas, de funções, papéis, né, do músico na sociedade. E tem um livro importante dela sobre isso, que se chama Gênero e Educação Musical. E depois disso, muitas outras pesquisas aconteceram também, quer dizer, muitas. Dentro do campo é pouco, é um campo ainda muito pouco explorado, né, eu diria. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem a Helena Lopes, que é professora também na Escola de Música da FMG.
Ela pesquisou essa história do gênero no mestrado dela. Então, só estou situando um pouquinho como é que é isso na academia, já que nós estamos falando de educação, né? E aí, esse trabalho da Lucy, eu acho muito interessante. Inclusive, tem um livro traduzido para espanhol e tem artigos também, né, sobre esse assunto. Ela fala da história do patriarcado e ela fala como que a educação musical perpetua os padrões de gênero. E como que a gente, como educador, como professor de música, a gente tem que estar consciente disso, atento a isso, para a gente poder reverter, quebrar certos padrões e mudar. É o que a Nath falou, tocar bateria que nem homem, né? Essa coisa, como é que você toca certos instrumentos que, na verdade, historicamente, você não foi conduzido para aquilo, né? Então, ela vai estudar toda a história e mostrar como que menina toca piano. Né? Menina não toca na história antiga nossa aí, né? Na minha mãe era assim ainda, na época da minha mãe, menina toca piano, né? Menino toca violão, no caso nosso aqui no Brasil, né? Na orquestra, meninas aprendem qual tipo de instrumento, né? Hoje em dia você vê meninas, moças tocando instrumentos, assim, já avançou um pouco isso aí, a gente já avançou um pouco, né? Mas historicamente, nas orquestras tradicionais, estava conversando isso com Berenice, né? Eu fui a um concerto em 2000, lá em Londres, da Orquestra Filarmônica de Viena, com Seiji Ozawa regendo. Não tinha mulher tocando. No ano de 2000, não tinha uma mulher tocando. Só homem. Já melhorou, já tem mulheres, né? Na Filarmônica de Berlim, eu assisti também lá, com um concerto com a Martha Argerich tocando o concerto Schumann. Ela, pianista maravilhosa, né, consagrada e tal, mas na orquestra mesmo, com Cláudia Abbado regendo, você contava nos dedos as mulheres, né? No violino, flauta, uma coisa muito pequenininha ainda, assim, a participação da mulher, né? Então, a Lucy Green vai estudar isso tudo, ela vai levantar todo o papel da mulher, as mulheres compositoras, né? No caso, na história da música ocidental europeia, aí, a gente tem poucos registros, né? Então, é uma coisa que, na cena do rock também, não só na música erudita, né? Na cena da música popular, quantas compositoras, né? Agora a gente foi nessa geração nova aí, né? Mas na nossa história aqui da música popular brasileira, por exemplo, a história do rock, né? Então a gente tem vários exemplos aí na questão de gênero, né? E em várias questões da música, tanto erudita como popular, aí, né? A gente tem realmente o patriarcado, né? Muito forte. E aí então a Lucy vem trazer essa questão. Como que a gente pode quebrar isso? Numa sala de aula, ela vai fazer a pesquisa numa sala de aula das escolas públicas na Inglaterra, para quebrar esse padrão, então, é colocar a bateria na mão da menina, né? Aquilo que a Nath falou. Bota, ao invés de falar a menina só toca teclado, só toca piano, bota a menina para experimentar tocar bateria, bota a menina para tocar guitarra e baixo, forma uma banda ali que mistura. Então, a Lucy trouxe esse questionamento, para essa conscientização dos professores, para que eles não pudessem só reproduzir os modelos, mas que eles pudessem realmente quebrar isso e começar a inverter essas ordens, né? Então, é um trabalho de pesquisa importante, né? E aí, pano para manga, né? Porque isso é discussão e sem fim, né? Mas, enfim, é só para dar uma situada na questão acadêmica, aí, né? Só para colocar um pouco desse meu lado aí dos estudos que eu já fiz nessa área, né? Agora, antes de voltar para a Berenice, então, vamos só ouvir um pouquinho a Nara, que também percussionista. Você também tem um papel como educadora, né, Nara? Fala um pouquinho. Tá, deixa eu ligar para você. Fala um pouquinho da sua experiência aí. Use o meu. Bom dia a todas, todos e todes. Bom dia, minhas colegas aqui. Estou muito honrada e emocionada de estar aqui. Cheguei, já encontrei a Camila ali fora, já aos prantos, e em 5 minutos eu já entendi os prantos dela. Bom, eu vim hoje pensando, gente, eu vou mais ouvir, porque, assim, que honra estar ao lado dessas educadoras com tanta trajetória, e legal demais. Eu venho de um outro meio, mas isso que você falou agora, Heloísa, é exatamente o que eu vivo, mas no ambiente da prática, sabe? Não, a pesquisa também é uma prática, claro, mas eu sou musicista desde meus 15 anos, vamos colocar assim. Foi quando eu me despertei para a música e estudei música dos 15 aos 18. Parei, não entendia a música como uma profissão na época, e fiz faculdade de comunicação
vim para BH fazer a faculdade, mas aos 23 eu me encantei pelo universo da percussão e comecei a tocar percussão no contexto do maracatu. E, a partir daí, portas, janelas e estradas foram se abrindo e eu comecei a tocar e continuo tocando. Mas chegou um momento em que eu fiquei incomodada. Falei, gente, eu só toco com homem. O que acontece? Eu tocava também com algumas mulheres, mas nos lugares muito reservados também para as mulheres, sabe? Isso que você falou. Chegou um momento em que eu falei, por que eu nunca toquei com uma soprista no ambiente da música popular, né? E comecei a vir com essas questões, e daí nasceu a Fanfarra Feminina Sagrada Profana, que é o projeto que eu vim aqui até com a camiseta, no intuito de fazer acontecer mesmo. E, desde então, eu estou aí nessa batalha, em todos os espaços, em todos os ambientes, de chamar as mulheres, da gente, não, vamos tocar, vamos. Na hora de escolher uma sub, vamos chamar uma mulher, né? E o processo de criar a fanfarra foi muito interessante, porque eu procurei primeiro uma soprista, né, que foi a Natália Porto Coimbra, que toca trombone. Também não a conhecia pessoalmente, pedi indicação para os meus colegas, e foi aquela coisa meio... Eu perguntava para eles, e eles falavam, não, mas não tem muita soprista. E eu falava, tem sim. Aí peguei meu caderninho, inclusive adorei o caderninho que veio na bolsinha aqui, eu sou fã do caderninho. Eu lembro direitinho disso. Eu, com meus colegas de Chama o Síndico, com um caderninho, falava, lembra aí, gente, vai lembrando aí, trompete, trombone, flauta, clarineta. E aí a galera ia lembrando, eu ia anotando. Aí marquei uma reunião com a Nath. Aí essa lista de 10 já pulou para 30, 40 mulheres. E uma foi chamando a outra, foi chamando a outra. Inclusive, um beijo para a Tamires, minha colega de banda que está aí. E foi só a gente abrir o espaço que essas mulheres, entre aspas, surgiram, né? Elas já existiam, na verdade, mas sempre ficavam de fora do Clube do Bolinha, que é uma realidade, né? Então, eu acho que essas questões de gênero dentro da música, a coisa está muito posta aí. A gente vê, é falta de espaço, é falta de convite, não é falta de talento, não é falta de competência, não é falta de ter mulheres especializadas nos seus instrumentos, como a Aline falou aqui, né, no caso da banda do Hermeto. É uma falta de convidar mesmo, de abrir espaço. E eu acho que isso é uma prática cotidiana, uma coisa que a gente tem que fazer. E eu falo muito, eu tento conscientizar os meus colegas, assim, no sentido de, gente, mas vocês querem chamar sempre o cara que está mais pronto. Porque não vai ter erro, ele vai estar pronto. Mas a gente aprende muito na estrada, né? É na prática. Então, como é que a mulher vai ficar pronta se ela não tiver prática, né? Enfim, tantas coisas para falar, mas eu queria colocar isso agora, que é importante a gente agir. Vou voltar, então, para a Berenice agora, Berenice, para a gente falar na educação, você que tem experiência numa universidade pública e também na Fundação de Educação Artística, e com uma experiência também como secretária de Cultura, o que a gente pode fazer para diminuir essa diferença de gênero nas escolas e também nos palcos, que a gente já falou aqui na palestra anterior, né, tanto em quem estava na mesa quanto nos participantes. O que a gente pode fazer como responsáveis pelas políticas públicas? Eu estou nessa luta pela... Eu falo luta, mas não no sentido de sacrifício, não, porque, como eu sou apaixonada pelo assunto, isso nunca foi um sacrifício para mim, mas é uma luta contra as dificuldades que aparecem, mas sempre pela formação musical, né?
a importância da chance da formação. Então, o que a gente tem feito há 60 anos na Fundação de Educação Artística é criar condições para que mais jovens, mais crianças que não têm possibilidade de pagar uma escola de música possam ter uma formação musical. Porque, como você falou, talentos não faltam. Há uma profusão de talentos para a música. É impressionante. Lá na Fundação, agora, por exemplo, nós estamos com um curso para bolsistas, sempre tivemos, mas agora é um curso mais intensivo. É um curso em que não é para crianças, é a partir dos 14 anos, e tem um número igual, não que a gente tenha selecionado, mas é igual o número de rapazes e meninas. É exatamente igual. Eu fiquei muito satisfeita com isso, porque a gente nunca sabe, muda muito. É uma coisa interessantíssima isso. Nesses 60 anos, nós vimos acontecer que, um ano, nós tínhamos uma maioria enorme de meninas. Já daqui a 2 anos, isso se inverte. Eu não sei explicar por quê, mas as coisas são assim. E também tem um fato interessante, que nós sempre fizemos na Fundação, abrimos inscrições e recebíamos, então, alunos da cidade toda, da periferia, alunos que poderiam pagar uma mensalidade, outros que não podiam pagar. E, com isso, nós sempre tivemos muitos bolsistas, muitos bolsistas. E nesse tempo todo, a maioria desses que vinham espontaneamente, quer dizer, jovens, porque as crianças só vêm trazidas pelos pais, mas os jovens vêm porque a música, de alguma maneira, tocou-os, e eles querem fazer música. Então, chegavam, eu quero ser músico. Aliás, era muito comum que eles dissessem, eu vou ser músico, vou ser músico. Afirmavam isso. E muitos rapazes, porque vinham de longe e eles estavam mais acostumados a se virar aí pela cidade, né? Então, quando eu penso nessa questão da diversidade de gênero, nós sempre tivemos isso. Então, talvez por ser tão aberta a Fundação, nós não exigimos nenhum tipo de conhecimento para quem entra lá. A diversidade é uma realidade. E neste ano, eu posso dizer para vocês, exatamente o mesmo número de bolsistas, meninas e meninos. Eu acho isso uma coisa extremamente positiva, né? Mas a minha preocupação é encaminhar esses alunos para a profissionalização, que também foi falado aqui, a importância da profissionalização. Porque o músico, se ele quer fazer uma carreira universitária, ele precisa entrar para a universidade. Mas, se ele quer ser um músico, um instrumentista, um cantor, na área da música popular, ele não precisa do diploma. Então, a Fundação, que não pode dar um diploma, porque é uma escola livre, ela dá a formação. E então, inúmeros jovens que
que estudam, se aprendem música, estudam, têm uma ótima formação musical lá na Fundação, eles começam a se profissionalizar muito cedo, principalmente na música popular. Eles começam a tocar em bandas, eles se organizam, e aqueles que tocam um instrumento, como, por exemplo, violino, flauta, muitas vezes eles começam a tocar em casamento, tocar em bar, começam a se semi-profissionalizar, né? E, com isso, eles vão adquirindo muita experiência e vão para o caminho da profissionalização. Outros, por exemplo, que vão para a composição, eles começam lá com as oficinas de criação, e, depois que eles estão bastante estimulados, muitos deles entram para a universidade, onde eles fazem o curso de composição, né? De qualquer maneira, a formação musical, sendo a educação formal na universidade, quanto a formação informal em escolas livres, como é a Fundação de Educação Artística, é muito importante para a maioria dos desejos do músico, né? Porque, pelo que eu ouvi aqui hoje também, né, a gente sabe disso, há muitos músicos que estão aí se profissionalizando e que não passaram por escola nenhuma, né? É um aprendizado totalmente informal, os músicos que aprendem com seus iguais, começam a tocar juntos, não é isso? Você só vai dizer. Sim. Não existe isso? Sim, eu acho que eu sou um exemplo. Pois por isso que eu me virei para você. Isso existe e são tão bons instrumentistas e músicos quanto os outros, mas são caminhos diferentes e para aspirações diferentes também, né? Só complementando o que a senhora falou, muito interessante, eu queria ressaltar a importância das mulheres professoras e educadoras nesse contexto do aprendizado de música. Eu trabalho como educadora com mulheres e com homens também, mas dentro do projeto da Sagrada Profana é com mulheres, e eu ouço muitos relatos de experiências negativas com professores que são agressivos verbalmente com as alunas, que ridicularizam a pessoa quando não está conseguindo fazer, sabe, essa falta de paciência. E não acho que todos os professores são assim, de forma alguma, né? Inclusive, o meu mestre, Santiago Reiter, é um homem, já estudei com vários professores maravilhosos, mas existe a questão da identificação, da representatividade, e isso é muito importante, né? Então, é muito importante que a mulher que quer iniciar os seus estudos, ou, na maioria das vezes que eu vejo nas mulheres adultas, retomar os seus estudos de música, que ela abandonou por causa da maternidade, ou por N motivos, ou por questão do instrumento mesmo, que, quando a família colocou para estudar, ela foi para um instrumento, mas, depois de anos, ela descobriu que o instrumento dela era outro, né? Então, essa retomada, trazer de volta as mulheres para a música, é muito importante que a gente tenha compaixão e respeito. Tem um aspecto também que é muito que eu observei sempre, né? É o seguinte: as famílias, isso tem mudado nesses anos todos, tem melhorado, mas eu vi muito acontecer isso. É muito comum as famílias levarem as crianças para uma escola que tem um ensino apropriado para crianças de música. E a criança vai se desenvolvendo, e os pais admiram o ensino e gostam de ver os seus filhos tocando um instrumento e tudo mais, até um certo ponto. Quando chega o momento do vestibular, aí
os meninos, principalmente, os meninos são colocados no seguinte dilema: você pode tocar o seu instrumento, mas você vai fazer um curso sério na universidade. Música não é séria, né? Então, e isso é muito comum. Então, os nossos bolsistas, com eles não acontece isso, porque eles vão ter uma profissão na música que é ascensão social para eles. Agora, os outros, o pai quer que ele faça um vestibular para engenharia, para administração, para medicina, etc. E, em geral, isso acontece. Como também ouvi falar que, às vezes, mais tarde, a pessoa volta, né? Volta para a música. Mas aí já não tem mais chance de ser um profissional na música, já passou a época. Né? Mas isso é uma questão muito... Né? As meninas ainda é mais tolerável que elas estudem música. Né? Berenice, já que você falou aí das crianças, né, que começam mais cedo, dos jovens, eu queria pedir para você e para Heloísa comentar um pouco sobre o que vem antes da universidade, talvez até mesmo da escola livre, que seria a disciplina de música nas escolas públicas, de primeiro, segundo grau. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. No Brasil já houve idas e voltas, né, inúmeras. Quando eu era criança, estava vigorando o projeto do Villa-Lobos, que era... ele tinha feito, inclusive, um conservatório do canto orfeônico no Rio de Janeiro, preparando professoras para darem aulas de canto orfeônico, né? Então, as crianças cantavam muito. Não tinha outro tipo de formação musical, não. Era só o canto coletivo, né? E depois acabou com a ditadura do Vargas, também acabou isso também, né? Aí veio uns remanescentes de educação musical nas escolas, até que, lá pela década de 60, houve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que criou a educação artística. Não tinha mais música, tinha educação artística. E, falando de propósito, não tinha mais música, mas tinha, porque eles não podiam improvisar, o governo não podia improvisar professores de educação artística para o país inteiro de uma vez, né? Então, a implantação da educação artística foi muito aos pouquinhos. Então, havia ainda um pouco de educação musical, mas, de qualquer maneira, houve um retrocesso ali, musical mesmo, né? E hoje teoricamente voltou a educação musical nas escolas, mas continua a haver uma falta de professores para todas as escolas, embora tenha sido criada a licenciatura em educação musical em quase todas as universidades, eu acredito, né? Então, essa licenciatura está formando professores para as escolas, mas isso ainda não chegou a ser generalizado, né? Agora, tem, no campo da escola privada, existem muitos projetos. Tem escolas que têm belos projetos de educação musical, outros não, né? Mas eu acho que falar da educação no Brasil, a decadência está tão grave, tão grande a decadência, né, em todos os aspectos, que a música não seria uma exceção aí. Né? Complementando, né, isso que a Berenice está falando, como eu trabalho com a licenciatura, atualmente eu atuo mais com os alunos da licenciatura na Escola de Música da FMG. É interessante a gente ver também que tipo de aluno que está chegando, né, para fazer essa licenciatura, como que está sendo feito essas chamadas, né, como é que porque eles fazem o Enem, obviamente, fazem a prova de aptidão, né,
Mas é interessante que, falando do gênero, nessa última década, porque a licenciatura da Escola de Música, no padrão da escola noturna, né, do curso noturno, foi criado em 2009, e, junto com o curso de música popular e junto com o curso de musicoterapia, né? E, durante o dia, a gente tem os bacharelados todos. É interessante que a maioria esmagadora é masculina. É interessante isso, né? Falei isso com você, né, Berenice? Antigamente, na época que eu era aluna de piano, essa coisa de ser professora de música era mais para o feminino, né? Era mais mulher, né? E eu não sei por quê, a gente não sabe direito. Eu teria que fazer um estudo, até uma pesquisa, para ver por que é tanto homem, né, na licenciatura. E aí é interessante, porque eu vejo, eu converso muito com os alunos, obviamente, nas aulas, tem muito aluno que vem de igreja evangélica. Então, isso que a Berenice falou, a escola pública, ela não... É essa confusão mesmo. Tivemos essa lei em 2008, para obrigatório ter música, não como disciplina, mas como conteúdo obrigatório, né? Mas aí é isso, está dentro do conteúdo de artes, é professor interartes, a música é qualquer coisa. Dependendo da escola, às vezes tem um profissional que tem uma formação e que consegue fazer alguma coisa. Mas isso é aleatório, né? É uma coisa muito solta, você não sabe direito onde que tem, onde que não tem. Mas a questão é que as igrejas evangélicas, hoje, que a gente sabe que é um negócio grande no Brasil, né? Ela está fazendo esse papel de formar os meninos, as pessoas ali, porque participa do coro da igreja, da banda da igreja, enfim. Muitos alunos chegam para nós, mas muitos chegam no curso superior, não só da licenciatura, mas também nos bacharelados, que vêm de igrejas evangélicas, foram formados musicalmente nas igrejas evangélicas. E aí o que acontece? As igrejas evangélicas, com todo respeito por qualquer igreja aqui, né, não é o caso, mas as igrejas têm um padrão machista, né? Tem uma tendência de perpetuar também um lado machista. Tem até a interpretação da Bíblia ao pé da letra, essas coisas todas. Então, vêm muitos alunos homens, porque eu acho que eles são incentivados também a assumir certas lideranças dentro dos coros da igreja, da banda da igreja, da orquestra da igreja, né? Eles são incentivados. É o homem que vai assumir isso. Então, eles acabam vindo para estudar, para ter o curso superior, né? Para ter o diploma e tal, para depois atuarem, né, de volta e tal. Então, isso é um aspecto que eu acho muito curioso. No curso de música popular da Escola de Música da FMG, que começou em 2009, Paulinho está aqui, né? Camila, a Nath está aí, enfim, não sei quem mais está aqui dos meninos, né? A gente sabe, na história desde que começou em 2009 também, a gente teve uma grande abertura de cursos, né, no governo Lula, com a expansão das universidades, e a gente tem, então, esses cursos noturnos, que foi uma grande coisa, porque os meninos estudam, às vezes, trabalham de dia, têm a oportunidade de estudar à noite, essa coisa toda dessa inclusão, né? E aí a gente vê também no curso de música popular, a maioria é homem, total, né? Então, assim, você vai ver lá na classe do Wilson Lopes, o Wilson é o guitarrista do Bituca, né? Do Milton Nascimento. O Wilson é professor de guitarra e de outras matérias da escola, né? Lá do curso de música popular. Às vezes, eu dou aula do lado da sala dele, eu passo lá, eu espio na janelinha para ver. A maioria é homem. Guitarra, violão, é homem, não tem mulher quase. Fazendo curso de arranjo, de improvisação, você não vê quase mulher, né? Então, a gente tem um problema, assim, a chegada na universidade, essa chegada para o curso superior, atualmente, é muito mais homem em todos os cursos. Acho que musicoterapia talvez seja um pouco mais equilibrado. Musicoterapia tem mais... talvez... Não vou falar que é meio a meio, não sei, teria que fazer um estudo, não posso afirmar, né? Mas, assim, é interessante como que é muito homem, né? Então, no curso de licenciatura, a gente faz muitas disciplinas pedagógicas, né? Para a gente trabalhar a música pedagogicamente, e eles fazem estágio e tal. E eu estou agora, nesse momento, eu estou trabalhando muito com projetos sociais. Eu acho que é um campo importante, isso que a Berenice falou, tá? Na fundação com os bolsistas, né? A fundação sempre teve isso. E na escola, agora, eu estou muito envolvida com os projetos sociais. Desde a época que eu trabalhei na Escola Integrada, que era um projeto da Prefeitura também, de fazer a parceria da SMED, né? Da Secretaria Municipal de Educação, com as universidades, através da Pró-Reitoria de Extensão, eu coordenei o projeto na Escola de Música, com os bolsistas que iam para as escolas municipais, né? Escolas, para o contraturno, eles daram oficinas de música, né? Para as crianças que ficavam o dia inteiro na escola. A partir dali, eu comecei a ficar muito atenta a essas questões sociais mesmo, né? E preocupada com essa formação do licenciando para ter condição de atuar
em situações que, às vezes, a escola de música é meio uma bolha, né? Então, ela forma ali, e a realidade lá fora tem uma conjuntura muito diversa, muito complexa, né? E, às vezes, o licenciando, muito assim, voltado para trabalhar mais em escola particular de música, né? E aí, às vezes, quando ele vai para um projeto social ou vai para a escola pública mesmo, onde tem coisas cabeludas, assim, tipo, complicadas, né? Ele não tem, às vezes, condição de enfrentar aquilo. Então, eu estou muito preocupado com isso. Eu tenho trabalhado bastante, estudando muita coisa nesse sentido, para trabalhar com a formação dos licenciandos, para atuarem nesses contextos, né? E, atualmente, eu estou voltado para os projetos sociais. Estou trabalhando lá no projeto da Magda Coutinho, do Querubins, né? E a gente tem trabalho com Cariúnas também, enfim, tem outros projetos chegando para mim. Alunos que vieram de projetos sociais, que estão fazendo licenciatura, estão me procurando agora, porque estão sabendo que eu estou fazendo esse negócio, para a gente criar um núcleozinho e começar a trabalhar pedagogias que possam ser importantes para atuarem, né, nesses contextos. E aí acho que essa questão da oportunidade que a Berenice falou, porque aí, num projeto social, tem meninos e meninas, né? E lá no Querubins mesmo, você vê meninos e meninas, não sei qual que é a porcentagem de gênero e de masculino e feminino, mas ali é uma oportunidade para você trabalhar, dar voz para esses meninos, e tem talentos imensos ali dentro. A gente já viu vários meninos saindo desses projetos que depois viraram músicos e profissionalizaram, como a Berenice falou, né? Então, é uma potência ali, né? Até para caminhos de profissionalização, né? Que não necessariamente vão ter que passar pela escola de música, né? A escola de música oferece 30 vagas para licenciatura. É pouca coisa, né? 15 vagas para música popular. Olha que pouquinho que é, né? Então, imagina a quantidade de gente que pode ser músico e trabalhar musicalmente de uma forma bacana, profunda, séria. Não vai ter chance de entrar na universidade. Tem a UENG também, né? Lógico. A gente tem aqui as duas, né? Mas, mesmo assim, é pouco, né? Em termos de quantidade de vagas, para uma quantidade de gente que pode se interessar em ser músico, né? E atuar em outras áreas também, produção, gravação. Tem milhões de outras coisas para se fazer com a música, né? E que a gente também está muito fechado ainda nessa formação desse profissional múltiplo, né? Um profissional que possa atuar em outras áreas. A área de produção e gravação também na escola de música, a gente vê que é masculina total, né? Então, assim, essa questão... Heloísa, eu queria aproveitar essa deixa para te perguntar. Você acha que essa baixa procura de mulheres pela formação universitária, né, em música é também um reflexo do que vem depois, ou seja, da dificuldade de entrar no mercado de trabalho, né, de mulheres serem aceitas como produtoras, como técnicas de som, como, enfim... não tem um estudo sobre isso, né? Mas eu acredito que tenha um impacto, sim, a carreira, né? Claro. O que vai ser a carreira da musicista, né? Da mulher, né? Porque no meu caso, quando eu estudei, na minha época, eu me formei em piano, né? Mas eu sabia, a Berenice sabia muito bem disso. Eu não queria ser concertista, não tinha talento para isso, aquela coisa de estudar piano, não sei quantas horas por dia, para só tocar piano e tal, fazer concurso de piano. Não queria isso, eu queria já um negócio mais coletivo, né? A Berenice teve esse olhar compassivo e entendeu, compreendeu e me deu uma força para eu seguir o meu caminho. Eu devo isso muito a você, Berenice, né? Assim, naquele trabalho do piano ali, né? Mas assim, a tradição faz isso, né? Forma um profissional hoje, por exemplo, instrumentista, como um piano ou outro instrumento. Qual que é a possibilidade de emprego? Qual que é a possibilidade de carreira para essas pessoas, né? Por exemplo, um músico violino, um músico de orquestra, aonde que ele vai tocar? Qual orquestra que ele vai tocar? Né? Assim, a gente tem pouquíssimas oportunidades, né? Então, essa falta de pensar a carreira, né? O pensar a carreira musical, eu acho que é uma coisa que precisa ser muito discutida. E nos cursos de formação, nos cursos de graduação, isso não é feito. Nos cursos de bacharelado da Escola de Música, até hoje, 2022, eu não vejo, já vejo uma bolha muito grande. Muitos alunos depois ficam com aquela ilusão, vou fazer prova para a filarmônica. Não passa. Não passa na audição da filarmônica. Não tem um problema aí, né, de formação, não tem uma excelência depois para conseguir uma vaga, enfim. Mas eu quero dizer o seguinte, a preocupação com a carreira, a projeção da carreira, né? Então, eu acho que isso que você está falando, Valesca, muitas moças, né, muitas mulheres, talvez elas não tenham uma perspectiva clara de futuro. Que carreira que eu posso desenvolver? O que eu vou ser quando eu crescer, né? Eu vou formar e vou fazer o quê? Eu vou dar aula de música, vou dar aula de meu instrumento, né? Aliás, isso é uma coisa interessante. Os alunos que estão dentro da universidade, os bacharelandos, muitos deles,
eles terminam o bacharelado, violino, flauta, violão, piano, canto, composição, enfim, vários, né? Vários cursos ali. E eles procuram a licenciatura para fazer a continuação do estudo, para terminar e ter o diploma da licenciatura também. Por quê? Porque todo mundo vai dar aula. Mesmo que você estude o seu instrumento ali, você quer tocar, mas não tem oportunidades para tocar. Tem pouquíssimas, né? E é muito disputado, porque é pouca oportunidade para muita gente. Então, muitos vêm para a licenciatura. A gente recebe muito aluno que, durante o curso, eles já vão puxando as matérias, a gente fala assim, né? Puxa a matéria para já ir complementando o currículo, para quando eles terminarem, eles já estão terminando, às vezes, os 2 cursos, né? Termina o bacharelado, termina a licenciatura, para aumentar essa perspectiva de trabalho. Mas a maioria, então, faz por quê? Porque precisa aprender a dar aula, precisa se atualizar em pedagogias, né? Então, é uma chance para você ter emprego como professor, você ter o diploma de licenciatura, né? Enfim, mas eu acho que é realmente uma falta de projeção, de perspectiva mesmo, que a gente nem discute isso na formação. Eu acho isso seríssimo, né? É importantíssimo isso que você estava falando. E eu queria falar sobre um aspecto que nos preocupa muito lá na Fundação, é sobre o ensino médio, né? O famoso ensino médio, o que era segundo grau há alguns anos atrás, é o ensino médio. O ensino médio no Brasil está tão fraco, tão ruim, né, que há uma evasão enorme, né? Acho que todo mundo sabe disso. Há uma evasão enorme, porque o jovem que chega ao ensino médio, nessa grande proporção aí de pessoas desses bairros carentes e tudo mais, essa multidão de jovens, o que eles querem nessa idade de 15, 16 anos, eles querem trabalhar, ganhar dinheiro, fazer alguma coisa que, né? Eles não toleram mais a sala de aula de um ensino que não é atraente, porque é um ensino completamente fora da realidade deles. Então, há uma evasão enorme. Então, nessa faixa de idade, nós recebemos muitos jovens que querem estudar música. Vamos perguntar? Abandonaram o segundo grau, abandonaram o colégio e estão querendo fazer alguma coisa. E aí eu vejo o seguinte: eles começam a estudar. Eu vou contar um casinho, porque é muito ilustrativo. Eu sempre entrevisto cada candidato que entra para a Fundação. Não precisa ser bolsista, não. Todos os alunos eu entrevisto, eu quero saber quem é, o que ele está se propondo, inclusive para saber se nós podemos atender o desejo dele, o que ele quer fazer. Então, apareceu um rapaz de uns 14 anos, assim, mais ou menos, me lembro tão bem, magrinho, comprido, assim, e bem com o queixo para cima, assim, e falou: eu vou ser músico. Eu falei: que bom, então senta aqui e vamos conversar. Então, ele tinha ganho um violão quebrado, e, por causa desse violão quebrado, ele disse: eu vou ser músico. Ele entrou nos cursos de música na Fundação e foi, assim, direto, sabe? Aliás, os bolsistas, em geral, são muito presentes. E ele foi fazendo os cursos todos que tinha pela frente, tocando violão e as matérias teóricas, reto. E, quando um dia eu perguntei onde é que ele estava, se alguém tinha notícia dele, ele está tocando na banda, uma banda famosíssima aí. Eu falei: que coisa boa, já está profissional. E depois de um tempo, essa banda andou viajando. Todo mundo conhece aqui, só que a minha memória não permite que eu me lembre do nome da banda. Eu vejo no jornal, assim, uma foto da banda, está lá ele
na Espanha. Né? Aí ele foi lá na fundação, como ele sempre volta para lá. Eu, conversando com ele, falei assim, amigo, diga uma coisa, se você não tivesse, naquele ano que você veio aqui para cá, se você não tivesse começado a estudar violão, o que você acha que você seria hoje? Ele pensou só um minutinho assim e me falou assim, olha, eu tinha 20 colegas, agora só tenho 4. A realidade dele era essa. Morava num ambiente desse, de muita violência, e ele sintetizou tudo nisso. Só tenho 4 colegas vivos. Então, por isso e por tantas coisas desse tipo, que eu acho que cuidar da formação profissionalizante dos alunos é importantíssimo. Ele não precisou de ir para a universidade, porque ele depois, não, realmente, depois ele fez um curso na UENG, mas isso é muito comum. Se eles têm uma competência no instrumento e sabem música, eles, às vezes, eles começam a trabalhar sem precisar do diploma universitário. Né? Eu acho isso, para a nossa realidade brasileira, eu acho isso muito importante. Né? E só complementando mesmo, quando a gente fala de educação musical em termos de música popular, né, de rua mesmo, de gig, de bandas, no contexto de gravar discos e viajar, eu fiquei refletindo aqui, né, essa educação musical, tudo que se aprende na rua, né, na prática mesmo, no erro, né, que extrapola o acadêmico. Então, novamente, a importância da oportunidade, de dar oportunidade para as mulheres musicistas de viverem isso, sabe? Eu fico pensando o tanto que eu já aprendi com os erros, né, de cada gravação, de chegar num estúdio, de entender qual instrumento funciona ali, qual instrumento não funciona, de aprender sobre a parte técnica, que eu acho que é uma coisa que liberta muito as musicistas das opressões do cotidiano, saber o nome dos microfones, saber o nome dos cabos, saber dialogar com os técnicos, com os holds, né? A gente se empodera, assim, quando você chega e fala, não é esse microfone aqui, eu quero um 112. Então, coisas que a gente aprende fazendo, tocando, na prática, na rua. Então, gente, chamem as minas para tocar, mulheres brancas, pretas, indígenas, mulheres trans, né? Lembrando que, mesmo dentro do contexto das mulheres, algumas são mais privilegiadas que outras. Então, é isso aí. Eu quero falar uma última coisa. A fundação, que foi nomeada aqui como uma possibilidade, né, de aprendizado e de formação aqui em Belo Horizonte, nós estamos numa situação bastante delicada por causa das dificuldades de pandemia, e sempre a Fundação foi uma entidade altamente deficitária, então a luta é constante. E nós estamos agora, para completar 60 anos, querendo estabelecer uma agenda de cursos na Fundação muito especial, que atenda a necessidades, não necessariamente dar continuidade a cursos que a gente sempre fez. Queremos fazer algumas coisas que sejam necessárias no momento. Então, ouvindo todas essas falas tão interessantes, tão profundas, tão
tão sinceras, né, que nós ouvimos aqui hoje, eu me pergunto se a Fundação não tem não pode contribuir com determinados tipos de formação de curta duração para as mulheres, as moças que estão querendo trabalhar e que, às vezes, têm dificuldade porque a sua formação não foi suficiente para torná-las mais competitivas. Gente, então, muito obrigada pela oportunidade, né? Eu fico muito feliz de participar aqui e agradecer essa oportunidade, essa conversa e vida longa a esse projeto, a todos os projetos e ao simpósio, que tenha outras edições e tal. Parabéns para todo mundo. Obrigada. Eu quero agradecer especialmente a Beth, que foi tão gentil sempre, está sempre à frente das nossas reivindicações aqui no BDMG. A Fundação tem uma longa história de partilhamento aqui com o BDMG, através das Semanas de Música de Câmara, que começaram em 2004. Né? São quase 18 anos já. Então, muito obrigada pela oportunidade, por tudo. Foi muito enriquecedor esse debate, eu achei. Obrigada. Também quero agradecer a Beth, Renatinha, nossas pontas de lança, Valesca, Berenice, Heloísa, todas as meninas que estão trabalhando. Muito obrigada. E também dizer que quem tiver desejo aí de participar do Carnaval, né? O Carnaval está chegando, os carnavais de Belo Horizonte, no que eu puder fortalecer, só chamar, só chegar junto. E as colegas também de outras bandas, né, e projetos subversivos, né, que estão incomodando e fazendo acontecer. Recebi esse chamado aqui que você fez para a gente se unir mais e criar mais movimentos coletivos de coletivos subversivas por aí. Vamos que vamos. Agradeço também Berenice Melengali, Heloísa Feixas, Nara Torres, Beth Santos, obrigado pelo convite, por poder estar aqui com vocês nessa mesa. Estou adorando esse evento, achei assim, um momento super oportuno e espero que rendam muitos frutos, como já está saindo aqui encaminhados. Renatinha, Paulo Proença, toda a equipe do BDMG, muito obrigada.